Cara, sempre foi do estádio. Eu cheguei até aí a Fonte Nova Velha, né? Eu cheguei aí a alguns jogos lá. No acesso do Bahia da Série B para a Série A, acho que eu fui quase todos os jogos no Pituaçu, né? Então, tive essa conexão com o Bahia de estádio, de querer ir, de querer assistir. Essa conexão é muito grande na minha vida desde pequeno. Matheus, desde pequenininho, eu tenho foto dele de bebê, ele comigo bebê no meu colo, vestindo a camisa do Bahia. E o tempo foi passando e, na realidade, chegou um tempo que o pai dele começou a ter as atividades. Então, ele que me fazia companhia ao estádio. Sim. Então, desde pequenininho que ele vinha, ele era um menino muito concentrado, sempre foi calado e prestava atenção em tudo. E, de repente, surgiu esse interesse dele para jogar futebol. Eu estava em Fortaleza, né, para o jogo contra o Fortaleza, ainda na fase de grupo. Né? A gente perdeu esse jogo por 2-1 do Fortaleza. No sábado, no dia do jogo, foi o dia que meu pai fez o teste, né? E tinha confirmado que ele tinha testado positivo para a Covid. Aí eu falei com um amigo meu que é infectologista, né? Meu pai não tem plano de saúde. E ele falou, não, traga aqui no Hospital Couto Maia. Eu consigo uma vaga para ele aqui, traga aqui no Hospital Couto Maia pra gente já avaliar ele, não brinque não. Quando a gente tem uma performance baixa, a gente fica meio triste, meio chateado por não ter ajudado da melhor forma, né? Acho que tem esse amor à camisa, essa vontade a mais, né? Esse alerta dentro da gente de que tem que ser o melhor, porque é o clube que a gente ama, o clube que eu amo, então acho que tem sim essa relação de torcedor com alma, com amor ao clube. Quando ele estreou com a camisa do Bahia no profissional, aquilo foi a gente às vezes não tem nem como explicar. Vê um filme na cabeça. Você vê o filme, você ia para o seu filho, levava o seu filho pequenininho e ele com aquela que não soltava aquela bola para nada e levava para o estádio, ele via o Bahia e tal. É um filme que passa na cabeça. No Couto Maia ele teve um primeiro atendimento e já ficou definido que ele permaneceria lá, né? Logo no primeiro dia ele teve uma melhora assim rápida, só que aí depois ele começou a piorar. E eu já recebi a notícia que ele tinha ido para a UTI por telefone. Eu tinha esse médico conhecido meu lá, que era coordenador do núcleo de infectologia do hospital, mas no dia que eu recebi a notícia foi um outro médico que eu não conhecia, me ligou e ele me deu a notícia assim da pior forma. Ele falou, seu pai, seu Sérgio piorou, ele foi para a UTI e era uma sexta-feira, se eu não me engano, uma quinta para sexta-feira. Ele foi para a UTI, se você não tiver notícia no final de semana do hospital, porque não deu tempo de falar e tal, agora é rezar, falar umas coisas meio assim. Já foi entubado, né? Foi para UTI e foi entubado, né? Não foi só para UTI, foi para UTI e foi entubado. Já estava sem consciência, foi sedado. E aí foi quando começou a agonia, né? Porque a gente tinha os boletins médicos meio que diários, principalmente durante as semanas, né? Durante os dias. E cada dia era uma notícia diferente. Um dia melhorava, um dia piorava. E ele teve muitas complicações, né, nesse processo, né? Eu pedi muito assim, a Nossa Senhora de Fátima, que minha mãe de criação, que já faleceu, chama Fátima, e eu por isso eu acho que Nossa Senhora de Fátima é a representação dela, né? E eu lembro que eu pedi muito assim, na semifinal para o Bahia passar, que eu queria que meu pai visse o Bahia ser campeão, né? E nos pênaltis, assim, quando Ponte bateu o pênalti que fez, assim, eu tinha certeza que o Bahia ia ser campeão. Porque meu pai tava melhorando um pouco e tal.
E eu falei, meu pai, ele não tinha acordado ainda, mas eu falei, meu pai vai acordar pra ver essa final. Rapaziada, são momentos como esse, velho, que fazem a gente ser feliz no que a gente faz, que é jogar futebol. Isso aí é que vai ficar na nossa história, que a gente vai sentir falta quando a gente parar de jogar. Então a gente não pode deixar esse tipo de momento passar. É entrar lá e fazer o máximo que a gente puder. Porque isso fica gravado na história. Quando você parar de jogar, nego vai falar assim, porra, eu lembro daquela semifinal lá contra o Fortaleza, que vocês foram foda. Então, não vamos deixar passar a oportunidade. Nós estamos escrevendo a nossa história aqui no Bahia, então vamos pra cima. Eu sempre busquei na minha carreira nesses momentos difíceis, tensos, complicados, estar o mais sereno possível, o mais tranquilo possível, para que pressões externas não possam tirar os meus melhores pensamentos e as minhas melhores decisões naquele momento, né? Então, quando é necessário, a gente tem que chegar lá e puxar a responsabilidade para tentar fazer o melhor, né? Durante os treinamentos a gente procura a excelência, né, no fundamento, e realmente foi difícil, né? Porque é uma pressão psicológica muito grande. Todo mundo acha que é fácil, né, chegar lá e bater, o gol é grande e é só escolher o canto e bater, e não é bem assim. Vai pra bola, Felipe Alves no gol. Rodriguinho correu pra bola, bateu! Gol do Bahia! Rodriguinho. E aí o Bahia passou, teve a final em Pituaçu e eu trabalhei, né, no jogo em Pituaçu, tava lá. E eu me lembro que pouco antes do jogo eu recebi a ligação pro boletim dele. Ele já tinha acordado assim, um dia antes, eu acho, na quinta ou na sexta-feira ele já estava acordado, eu tinha conseguido falar com ele por chamada de vida. Ele ainda estava muito grogue assim por conta dos sedativos e tal. Mas aí eu falei com ele, o Bahia tá na final. Ele levantou a sobrancelha assim, tipo, o Bahia tá na final da Copa do Nordeste, vai pegar o Ceará de novo. E aí ele foi melhorando nessa semana da final, né? Como são as coisas, né? Ele foi melhorando na semana da final. E chegou no dia da final, eu pedi pro pessoal da UTI lá, eu falei, se tiver uma televisão perto dele e o jogo ia passar na TV aberta, na TV da turma, eu falei, coloca pra ele, por favor, o jogo, pra ele assistir e tal. E foi uma noite que ele ficou muito agitado, né? Ele provavelmente ficou puto da vida porque o Bahia perdeu, se agitou assistindo o jogo, né? O jogo foi ruim para ele por esse aspecto, né? Porque ele ficou agitado e não podia. Então ele passou a noite muito agitado, meio que tirou as coisas assim, ainda que meio que delirando e tal. Olha, foi um jogo difícil, né? Muitas vezes as coisas não saem como a gente quer, né? A expulsão do Luiz Otávio nos atrapalhou um pouco, né? A equipe estava muito bem no jogo, e já voltou aquele filme, né, na cabeça que as coisas poderiam não dar certo mais uma vez, né? Jogando dentro de casa, mais uma vez contra a mesma equipe, e as coisas desandaram de uma forma rápida, né? E depois o golpe final, né, no final do jogo, uma falta que a gente não esperava que aquela bola entrasse, era uma falta de longe. A gente já estava pensando no próximo jogo, que seria uma vitória simples, e saímos do jogo com uma dificuldade maior ainda. Quando vem o primeiro jogo, aquele gol que a gente toma ali no final, que não foi justo, mas futebol não é justiça. A gente teve que vir para dentro de casa, se fortalecer, manter o nível de confiança, colocar na cabeça que dava, e isso foi feito, foi trabalhado. Ali eu falei assim, dá pra gente, isso aqui não vai ser capaz de tirar o título da gente. E quando a gente viu lá em Fortaleza o clima da torcida, do Ceará, aquelas, né, camisa pronta eu não sabia que tinha, mas assim, quando a gente viu aquele clima todo acontecendo ali, eu falei, a gente vai ser campeão. Porque eu olhava o clima de fora, o pessoal comemorando antecipadamente, e eu olhava o nosso clima dentro, todo mundo com firmeza de que dava, eu entrei no jogo certo de que a gente ia ser campeão. Havia a possibilidade de meu pai receber alta no sábado, que era o dia do jogo, da final, no dia 8 de maio. E aí ele me ligou meio que na mesma hora assim, e ele falou, poxa, não tô aguentando mais, meio que chorando assim, será que eu vou ter alta hoje? Aí eu falei, você vai ter alta hoje, eu vou te buscar aí. Era pouco antes de meio-dia, aí ele já chorou bastante, assim, ele falou sério, ele não acreditava. Aí eu fui lá no hospital, busquei a esposa dele no trabalho, lá em Cajazeiras, e fui lá no Hospital Couto Maia. A gente foi buscar ele lá no dia do jogo. Mais ou menos meio-dia, o jogo era 4 da tarde, né, em Fortaleza. Eu não viajei nenhum jogo, né, nessa Copa do Nordeste, porque eu não queria viajar com meu pai estando internado, né. Podia acontecer alguma coisa, né, ele realmente estava correndo risco.
E quando ele saiu por aquela porta do hospital, ele já estava bem assim, sorridente, assim, muito aliviado. Eu deixei ele em casa, comprei o remédio dele, anticoagulante, deixei ele lá, falei, agora eu vou trabalhar, vou para casa que eu vou ter que apresentar o sócio digital e tal. E a gente vai ser campeão. Quando a gente se falar de novo, a gente vai estar se falando, comemorando o título. A gente sabia que fazendo um gol, a história mudaria completamente para o lado deles, né? A pressão seria completamente para eles. Então nossa busca primeiro era de fazer esse primeiro gol. E no segundo tempo, a gente saiu para o intervalo, na verdade, só com esse sentimento que poderíamos ter feito esse primeiro gol no primeiro tempo, mas também com a felicidade da equipe estar correspondendo muito bem e correndo atrás do jogo e do placar para que a gente pudesse levar a decisão pelo menos para os pênaltis. Depois que fizemos o segundo, e o tempo já acabando, a gente estava na cabeça que as coisas estariam resolvidas, era só se entregar da melhor forma possível na marcação, para que a gente não pudesse tomar o gol e não precisar ir para os pênaltis, né? E realmente aquele gol que tomamos foi um golpe, porque mais uma vez ir para os pênaltis, na decisão, tem que ter sangue frio, tem que ter muita estrela para que as coisas acontecessem, né? E quando a gente acabou tomando o gol, no campo eu pensei, mais uma vez vou ter que ficar frente a frente com o goleiro adversário e escolher o canto que eu vou bater, já que já tinha batido no jogo, né? Fiquei na dúvida se mudaria o lado, o que fazer naquele momento. E realmente foi uma coisa bem tensa para a gente poder viver mais uma vez. Eu quase sempre também aí fico às vezes a bater pênaltis e Dado sempre estive aí. E ele falou para mim depois do jogo do Fortaleza se estava preparado para bater e eu falei que sim. E pronto, ele decidiu que seja eu o quinto batedor. Era meu primeiro pênalti que eu batia na minha carreira, então era também muito especial. O primeiro pênalti, na verdade, eu mudei em cima da hora, eu iria bater do outro lado, só que no último segundo eu consegui vê-lo mexer para o lado que eu ia bater e consegui virar o pé. No segundo foi mais difícil, né, por já ter feito na primeira vez dessa forma. Eu acabei escolhendo o canto já antes e bati um pouco mais no alto para que ele não pudesse chegar na bola. Rodriguinho, autorizado, concentrado, Richard no gol. Rodriguinho bateu, gol do Bahia! E pronto, eu comecei a olhar o goleiro se ele mudava quando a gente batia os pênaltis para ver se batia no meio de novo. Mas ele às vezes esperava demais, então eu na minha cabeça sabia que não tinha que bater no meio. E pronto, quando se foram dando os pênaltis, que eu sabia que o meu pênalti ia a decidir tudo se eu conseguia fazer o gol. Conte, autorizado, perna direita, bateu pro gol! E quando teve o último pênalti do Bahia, assim, que Conte bateu e fez o gol, eu só veio ele na minha cabeça. Assim. Eu abracei minha mãe muito, meu irmão, que era torcedor do Vitória também, me abraçou e falou que estava torcendo. E, assim, a gente merecia uma alegria. E no último segundo decidi bater forte, mais a um lado, e o goleiro não conseguiu chegar lá. E pronto, foi um momento muito feliz para nós por tudo o que trabalhamos para conseguir este título e por como merecíamos também, acho eu, ganhar este título. Cara, acho que foi um momento muito feliz da minha vida, né? Meu avô que sempre me acompanhou desde pequeno.
Ele que me fez ir pro estádio, ele que me fez gostar do Bahia, torcer pro Bahia. Então, sem dúvida, foi uma realização minha e com certeza uma grande realização dele, né? Na vida dele, assim. Acho que foi uma felicidade imensa. Muito emocionante, muito emocionante. Minha paixão pelo Bahia eu só deixo quando morrer. É tanto que se um dia eu morrer, ele sabe que tem que ser enrolado, vestido com a camisa do Bahia e a bandeira em cima do caixão. A gente se fechou muito no nosso mundo ali, né? Então, aquele momento que acabou ali, quando o Vitor estava no chão chorando, e eu tinha me isolado, assim, quando estava 0-0 ainda, eu fui assistir o jogo na escada, um pouco sozinho, assim, e fiz minha oração, fiz meu pensamento positivo ali, e a coisa começou a fluir. Engraçado que a gente assiste o jogo muito próximo, né? Mas naquele jogo, no momento que estava muito intensamente o 0-0, a gente se afastou, eu e Vitor. E aí, quando acabou a disputa de pênalti, ele estava chorando ali, e eu dei um abraço forte nele, assim, e para mim foi o símbolo do quanto a gente conseguiu se fechar e produzir uma coisa boa dentro do clube. Mas, por outro lado, o distanciamento, né? Não ter a torcida para vibrar com a gente. Eu falei com a Andréa, com minha mulher, e com meus filhos por WhatsApp de vídeo, e não poder abraçá-los, foi um pouco o símbolo assim, daquele momento, e a torcida não podia se abraçar, as pessoas não podiam se abraçar, a gente não podia abraçar um monte de gente anônima, que a gente sempre fez no estádio, né? Quando eu ia para Fonte Nova e o Bahia era campeão de alguma coisa, a gente abraça todo mundo, quem conhece e quem não conhece. Naquele dia a gente não podia abraçar ninguém. Então, eu acho que houve abraços importantes e houve abraços que não aconteceram, mas que teriam sido muito importantes se pudessem ter acontecido, né? Eu tive um sonho, assim, foi muito forte, porque eu até comentei com o Guilherme, falei, velho, eu sonhei com a gente pegando a taça, e era muito real, era palpável, dava para sentir a taça, assim, nas mãos. E quando eu acordei desse sonho, eu estava tranquilo. E eu fiquei com isso, assim, guardado. Essa memória foi uma memória muito forte, assim, desse sonho, porque foi um sonho diferente. Foi um sonho que parecia realidade, assim. E quando eu peguei a taça, eu lembrei disso, assim, me emocionei na hora, porque, não sei, foi uma premonição, assim. Foi como se algo dissesse, calma, vai dar certo, assim. E deu, né? Então, foram alguns momentos, assim, que essa sensação diferente foi tomando conta, foi passando, e a gente foi vivenciando aquele momento de maneira muito intensa, assim. Eu torci pra caramba, e eu posso dizer aqui que até particularmente para um cara que eu torci, que eu vi que ele estava sendo bastante cobrado, que era o Gilberto. O Gilberto é meu amigo. A gente saía, ia para casa um do outro aí, com as famílias, minha família conhece a dele, então eu via o quanto ele precisava desse título, o quanto ele estava buscando, né, dar esse título pro Bahia e para a torcida. Então, eu torci pra caramba, né, eu vibrei muito aqui quando no segundo jogo ele fez gol e a gente saiu campeão. Então, em 2021 eu pude acompanhar mais, né, eu pude estar ali torcendo mais, estar vendo o jogo, e quanto mais o Bahia ganha, é melhor, né? E quantas pessoas assim, perderam os pais, né? Como eu quase perdi meu pai. E eu pude, mesmo não assistindo ao lado dele, né? Ele estava na casa dele, eu tive que ir para casa para trabalhar, eu pude comemorar mais esse título com ele.